Bom dia, amores. Mais uma quinta-feira, com bastante alegria, estamos por aqui para falar de um tema muito relevante sobre o transtorno de ansiedade e o emocional. Vou mandar aqui os aviãozinhos para as minhas amigas. Hoje estaremos eu e a Val aqui, aliás, eu e a Cícera. A Val não estará, mas vamos falar com todas vocês por aqui lindamente. Vou mandar aqui os aviãozinhos, mandem também para que nossas preciosas cheguem aqui falar com a gente. Minha amiga mande a solicitação que eu aceito aqui. Todas as quintas-feiras, às 9 da manhã, eu, Cícera Ferreira, eu, Gina Oliveira, a Cícera Ferreira e a Val Cecília estamos aqui para fazer essas lives todas as manhãs, às 9 horas, todas as quintas-feiras. E às 13h30 temos também mais uma oportunidade de vocês estarem com a gente na salinha virtual de acolhimento emocional. O que acontece aqui? Às 13h30, mas para receber o link da nossa salinha virtual, é necessário estar no nosso grupo, que é lá que eu coloco o link, para que vocês participem ao vivo com a gente. Eu não sei se já mostrou a live, porque eu não vejo ninguém aqui. Amores, cadê todo mundo? Tô mandando aqui os aviõezinhos, porque o Instagram tá demorando um pouco. Ah, a Val chegou. Tô mandando aqui a mensagem pra Cícera. Parece que não tá mostrando pra ela eu ao vivo, acredita? Tá baixo? Quando eu falo assim, melhora? Eu não sei por que a Cícera não está me vendo ao vivo, acredita? Não sei o que tá acontecendo. Você recebeu a notificação ou foi o direct que eu mandei, que você recebeu? Já falei aqui pras preciosas. Ah, melhora um pouco, né? Chamei, mandei lá o link. É que geralmente melhora mesmo só quando entra alguém, sabe? Aí, como é com... Ela não tá me vendo ao vivo. Ah, minha amiga, manda solicitação pra mim. Eu já tô falando aqui, ó, sozinha. Ah lá, a Val viu no direct. Eu já tô falando aqui sozinha já há um tempão. Ai. Ah, eu aceitei aqui você, minha amiga. Uau, bom dia, minha amiga. Te vejo. Eita, eu não a vejo. Ah, meu Deus, quer que eu saia? Sim, eu não a vejo. Eu saio aqui pra ver. Tá bom, bem-vinda, Ana Paula. Que bom que está por aqui. Me diz uma coisa, por favor, você recebeu a notificação de que estamos ao vivo? Porque o Instagram tem demorado para avisar que estamos ao vivo. E aí, o que acontece? Tô aqui um tempão falando só e não recebo a notificação. Não recebem a notificação de que eu tô ao vivo. Agora a Cícera saiu para poder tentar entrar de novo, já que o negócio aqui não tá funcionando.
Vejam se receberam a notificação, vocês falam aqui para mim. Vou olhar aqui no outro. Ah, você recebeu, maravilha. Obrigada. Manda a solicitação, amiga, por favor, para não cruzar os convites. Ainda não recebi, tá? Já falei aqui para as preciosas que todas... Sumiu a barrinha de pedido, tá? Então eu vou mandar para você. Eita. Deixa eu ver. Convidados. Deixa eu ver se eu consigo convidar aqui. Ah, dona... Ué, não aparece você para mim. Não aparece você na opção de convidar. Ah, Instagram. Por favor, seu Instagram. Não aparece para mim a opção de convidar você. Ah, mas agora apareceu o seu convite. Até a Ana Paula clicou em solicitar participação. Quer entrar, Ana? Quer conversar com a gente sobre isso? Você tem diagnóstico de TAG? Se quiser entrar, a gente deixa também. Mas primeiro me diz. Aí, agora eu a vejo. Ah, entrou! Agora Bom dia, vejo. amiga. Oh, Bom meu Deus. dia. Graças Agora a deu Deus. certo. Maravilha. Estou aqui tentando Agora me deu inscrever. certo. Pra Bem-vinda. ajuda. Eu tô Maravilha. falando aqui que a Ana Paula também me mandou uma solicitação para entrar. Tô perguntando se ela quer entrar também. Qual que é a Quer Ana Paula? conversar com a gente? Na hora que ela entrou, ela deve ter clicado em solicitar, né? A Pode entrada. ser. É porque tem um botãozinho. Ah, ela quer entrar. Deixa ela Você entrar. Boa vamos participação aqui. aceitar. Então vamos aceitar. Bora. Você conhece Vamos ver. ela? Não, vou conhecer ela agora. Bora, bem-vinda. Esse é o Vou espaço aqui pra conhecer ela gente agora. Já cliquei em acolher. aceitar, viu, querida? Já Você, cliquei em amiga, como aceitar. chegamos aqui? Já avisei o Bom dia. pessoal aqui que nós estamos todas. Você clicou em recusar, meu bem? Porque eu cliquei em Eu aceitar. vejo ela já entrou, Gi. Bem-vinda, Ah, meu eu não a filho. vejo. Você não a vê, eu vejo ela. Não. Ah, eu falei que ia conhecê-la, não vou, porque eu não a vejo. Vamos tentar deixar gravada. Vou tirar um Sim, print aqui para você então conhecer. tira. Bom dia, Bem-vinda. seja Então fala com a bem-vinda. gente, tá muda, eu não tô ouvindo a voz dela. Fala com a gente então. Bom dia. Bom dia. Ana, Tá está falando? Tá presente mudo. para nós. Ela deu bom dia só. Então Ana, é fala com a gente, meu bem. um prazer ter você aqui. Você está ouvindo o nosso retorno? Sim. Maravilha. Qual a sua forma de participação aqui nessa live sobre transtorno de ansiedade e os caminhos aí que o emocional pode nos levar? Você é da área ou é paciente que está passando por esse processo? Qualquer forma aqui é muito bem-vinda, viu? Qualquer contribuição aqui a gente acolhe. Foi uma amiga minha que ela também ia participar, a Cíntia, ela me indicou, ela falou que iria me fazer bem, que eu estou passando por ansiedade, depressão, luto. Certo. Eu não consegui entender ela direito, não. Tá bem Ela baixo. disse que recebeu o link por uma amiga, acho que foi pela Cíntia, se não me engano, né? Pela Cíntia, ela está sinalizando. E ela está passando pelo transtorno, ela está passando por esse processo de luto, transtorno de ansiedade. E, Ana, seja muito bem-vinda aqui, tá bom? Nós vamos falar no decorrer dessa live exatamente sobre como se desenvolve esse transtorno, né? Não é do nada, é tudo por um processo. E aí vai te trazer um pouco mais de clareza, tá bom? Se você quiser se manter aqui, com a câmera aberta, é bem-vinda. Se você quiser sair e interagir pelo chat, também é muito bem-vinda. Faça a sua escolha aí, como você quer continuar aqui participando dessa live hoje, viu? Tá bom, obrigada. Nada. Ela tá como paciente que tá passando por esse Tá, processo. entendi.
Então tá bom. Então eu já falei aqui para as preciosas, né, que todas as quintas-feiras nós estamos por aqui. E esse é um lugar que a gente gosta de ter vocês aqui participando, tendo a interação de vocês, né, aqui no chat, sobretudo. E é a primeira vez que a gente deixa alguém entrar, assim, ainda mais que eu não conheço, mas sempre bacana também. Hoje nós viemos explicar, né, sobre esse transtorno generalizado, né, de ansiedade generalizada, porque todas as emoções têm o seu lugar, né, e quando ela passa do normal, assim, do aceitável, digamos assim, começa a ser realmente um transtorno quando começa a atrapalhar a vida da gente, né? Então, seja bem-vinda, minha amiga Cícera Ferreira, para mais uma partilha de quinta-feira aqui. Hoje a Val não pôde estar conosco por questão de saúde, mas ela estará novamente com a gente na semana que vem. Então, o dia de hoje estamos só eu e a terapeuta Cícera Ferreira. Diga, minha amiga, sua introdução aí. É sempre maravilhoso, né, Gi, a gente poder trazer essa contribuição para a vida das nossas queridas, né, que nos seguem, as mulheres que estão chegando agora, né. Esse é aquele espaço que você falou, né, vou reforçar aqui, né, é um espaço de doação do nosso tempo, do nosso conhecimento, aquilo que a gente tem aprendido como terapeuta, aplicado na nossa vida, na vida das nossas pacientes, e a gente escolheu um dia da semana para trazer essa partilha, né. Então, cada encontro é um tema diferente, a gente aborda o que está em alta, que as mulheres estão sofrendo mais, né? E essa semana, a live de hoje é exatamente sobre isso, né? O transtorno de ansiedade. Diferente do que muitos pensam, né? Muitas pessoas ainda pensam que é uma simples preocupação, logo vai passar, essa pessoa é fraca, por isso que ela está passando por isso, eu supero muito bem, o outro não. Né? Existem camadas por trás de um transtorno, né? Já é uma patologia, não é algo simples. Eu estou ansiosa porque eu vou viajar, ou por o nascimento de um filho, com uma gestação tá tudo ok, aquela ansiedade boa, né? Da espera gostosa. É totalmente diferente, né? Muitas mulheres, principalmente as mulheres, são as que mais são prejudicadas, mais atingidas. A estatística diz que são 28 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade só no nosso Brasil. E a maioria são mulheres. Números altíssimos. E a gente precisa entender por que isso se desenvolve, por que as mulheres são as taxas mais diagnosticadas, por que nesse público, né? E como que esse transtorno ele acaba sendo desenvolvido. E quando a gente fala de generalizar, é que é tudo, pega tudo, né? Não é só aquela ansiedadezinha, né? Que, né? Vai pegar o seu comportamento na família, o relacionamento com os filhos, com o esposo, com o trabalho. Muitas pessoas não conseguem mais trabalhar. Eu vi o relato de uma mulher ontem, eu estava assistindo, né? Inclusive uma terapeuta que se curou, né? E depois foi para uma formação e se tornou terapeuta também do nosso nicho aqui de abordagem, que é o TPM. Ela falava assim que chegou um momento na vida dela que ela não conseguia nem tomar banho. Ela cozinhava de uma vez só por semana, congelava toda a comida, porque ela não tinha energia para poder dar conta das demandas de casa para cuidar do filho de 7 anos. Ela ficava 3 dias sem tomar banho, não tinha energia. Ela entrou numa depressão tão profunda que esse transtorno já estava pegando camadas mais profundas da vida dela. Já estava no físico. Então não é uma coisa só que, eu estou pensando, imaginando, lento aqui. Não, né? E é impactante porque, diferente, né, do que só o mental, né, estou sentindo ali, o corpo vai refletir um estado de alerta, vai sinalizar, e muitas das vezes as mulheres vai lá e desliga o botão, né? Uhum. Esse choro, eu não tive tempo nem de chorar, foi drástico demais, né? Elas falam para nós. Foi muito impactante, que eu não tinha tempo nem para chorar. E o choro é um dos caminhos, né, de liberação de uma emoção. A gente vai explicar, né, Gi, no decorrer da live, o porquê, né, que o transtorno vira o transtorno. Os acúmulos, né? Todo excesso, né, é uma falta. Né? Às vezes a falta de simplesmente você parar para chorar. Deixar, né, transparecer aquilo que você está sentindo, né? É um caminho já de cura e de autoconhecimento, né? Fala, puxa, o que eu preciso agora? Simplesmente chorar. Outra paciente, agora recente, segunda-feira eu atendi uma paciente no presencial, ela disse para mim assim, interessante, né, Cícera? Eu vejo as pessoas chorarem de emoção, eu vejo as pessoas chorarem de algo bom ou de raiva. Eu não consigo nenhum dos dois.
Ela diz isso pra mim. Que nível você acha que essa mulher tá no emocional? Uhum. Ela precisou se blindar. Sabe aquele carro blindado que não entra nem na Uhum. fagulha, né? Bloqueada, né? Ela se blindou tanto que ela não consegue expressar nada. Uhum. Nada. Olha o Sim, ponto que essa mulher chegou. É forte, né, minha amiga? E a gente escuta esses relatos todos os dias, viu? Todos os exatamente. dias. Exatamente. Então, você falou de dados, né? Que as mulheres são mais acometidas pela ansiedade. E você sabe que agora está crescendo também as crianças, né? E é aí Hum, que entra aquela frase da nossa mentora Juliana Souza, que quando uma mulher se cura, gerações se curam com ela. Porque essa ansiedade da criança é transmitida pela mãe, sabe? Não, é claro que não é uma coisa intencional. intencional e tal, desejada, porque a gente não quer que nosso filho seja ansioso. Mas é aquela mãe agitada, 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 que tudo olha, 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 olha. Sabe aquela coisa que acelera a criança e a criança não tem noção de hora, ela não tem noção de compromisso, ela não sabe que tem horário para estar na escola, ela não sabe que a mãe tem horário para estar no serviço, que se não chega na hora compromete o serviço dela lá. Só que ela tá sempre agitada, 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 agitada. E aí elas falam pra gente assim, de manhã é inferno. Porque Uhum. eu acabo gritando, eu acabo acelerando as crianças, mas é porque as coisas vêm desencadeando, né? Vem desencadeando aquela loucura mesmo. Então, o quanto é importante a mulher estar centrada para que ela seja mesmo o pilar emocional da casa dela e não transfira essa agitação, né, para a família inteira, né? Eu gosto de falar do cérebro, né, minha amiga, você sabe. Sim. E aí eu vou lá no cérebro da criança. Diga Quando a aí por gente que isso era, acontece. quando a gente era criança, a gente tá formando, né, a cabecinha, o próprio. Eu não sei se é o microfone da Ana Paula que tá muito alto aí, ou o seu amigo que tá dando um pouco de eco. Aí, quando a gente era pequena, né, se a Paula não for falar, pode clicar no microfoninho, Ana, para fechar, para não ficar dando o microfone aí. Aí, o que acontece? A criança não tem, tá formando o cérebrozinho dela lá, os neurônios, conexões neurais que chamam. Existe um momento de poda neural, que é aquele momento que o que não é os caminhos, as trilhazinhas que não estão sendo utilizadas, elas saem para dar lugar a outras novas e tal, né? E uma criança que vive num ambiente agitado, o clima fica tenso, né? O clima fica tenso, a tensão fica no ar e fica o desenvolvimento dessa criança até assim, tipo, não entender o que é natural, que para ela o que está acontecendo ali é natural, porque é a primeira referência, vocês entendem? A primeira referência é o que ela entende como a certa, a normal, enfim. Então é importante a gente observar como que a gente está lidando ali no nosso dia a dia. E aí o que acontece? Essa mulher que está com crise de ansiedade ou ansiedade generalizada, que está o tempo inteiro hiperativada essa glândula, né, que chama, gente, a amígdala cerebral, que é o mecanismo ali responsável pelo nosso sistema de sobrevivência. Então é ele que liga o alarme de luta ou fuga, de sobreviver, se eu vou me manter vivo ou não. Então, com esse estado de alerta 24 horas, é a pessoa que, que vai estar calma, que vai estar tranquila, que vai dar tranquilidade para os filhos? Não, né? Então, como que eu desligo esse sistema de alarme aí, que o cérebro está sempre ligado na sobrevivência, se fico, se morro, sabe? Respirando. Aí a gente fala assim, respirando, e aí a pessoa fala, mas você não sabe, minha mente não para, eu tô sempre preocupada no que vai acontecer, nos compromissos, em tudo que eu tenho que fazer, e nananã, eu sei, de verdade eu sei, a gente entende que a vida moderna está
baseada, está sobre uma base de correria. Tudo é uma correria. Tudo é para ontem, né? E o que a gente não tem noção é dessa perda de tempo, que as coisas não são no nosso tempo, sabe? Não são... quando a gente se afastou da natureza, que a gente não vê mais o processo que nem assim, ó, eu gosto de morango, né? Eu amo morango. Morango. Ih, entrou uma ligação. Vocês? Desliguei aqui. Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Tá me ouvindo aí, minha Tinha amiga? congelado. Entrou uma ligação Tinha aqui. travado. Entrou a ligação, tinha bendita da ligação. Então, assim, antigamente, eu estava falando de... antigamente, por exemplo, a safra de morango era de dezembro ao final de fevereiro. E eu tenho 2 sobrinhos de março. Aliás, eles são de abril. E aí, eles queriam um bolo de morango de aniversário. Aí eles falavam assim pra mim, mas tia, eu queria bolo de morango no meu aniversário. E eu dizia, mas não temos morango essa época do ano. Nós temos morango só até fevereiro e acabou. E eles são de abril. Então, depois, a indústria agropecuária ali conseguiu trazer morango o ano inteiro. Hoje a gente tem morango o ano inteiro, mas antigamente não. E essa coisa de ir contra a natureza, né? Por exemplo, tem o mês certo de ter manga, tem o mês certo de ter abóbora, abacate, enfim. Quando a gente... Tem alguém ligando aí? Quando a gente tem... Quando as coisas passaram a não ter mais tempo certo para ter, parece que tudo tinha que ser para ontem. A impaciência ficou generalizada. Ficou tudo assim... Se eu posso ter morango o ano inteiro, eu posso ter o mesmo ritmo o ano inteiro. Uhum. E a mulher quer ter esse ritmo o ano inteiro, quer ter a mesma constância o mês inteiro, né? A gente sempre fala que se não aceitar que a cada fase do meu ciclo eu vou estar com um emocional diferente, com uma condição física também diferente, começa a ficar sempre mais difícil entender que as coisas não são no meu tempo. E eu quero porque eu quero que as coisas sejam no meu tempo. Eu quero porque eu quero que seja do meu jeito. Aí entra a controladora, que se não for do meu jeito... Vocês percebem que uma coisa puxa a corda da outra ou eu tô devagando muito? Começa a puxar a linha. Que as coisas... a gente se afastou do ciclo natural da vida, da natureza, se afastou desse entendimento de que cada coisa tem seu tempo, começa a buscar as coisas aceleradas, aceleradas, aceleradas. Antigamente a gente sabia que não dava para acelerar um cultivo de amadurecimento de um morango, por exemplo. A espera, né? Esperar pelo tempo da espera, coisa. Né? Exatamente. Vocês percebem que quando a gente se afasta da natureza, e já tem estudos, tá? Não estou inventando, não. Já tem estudos do quanto a natureza nos acalma. A natureza por si, né? Então, por exemplo, imagine que eu estou numa sala num quarto de hospital, por exemplo. Colocaram um papel de parede, né? Com uma paisagem, com uma coisa natural, verde. Aquilo, gente, é teste que já fizeram, tá? Experimentos. Acelerou o restabelecimento da saúde daquela pessoa, ela teve alta mais rápido. Sim. Só o fato de se imaginar naquele ambiente, só o fato de se... não é nem verdadeiro, é só uma parede pintada num papel de parede, enfim. Não é nem um negócio verdadeiro, mas só de ver aquilo, ela já
se restabelece mais rápido. Então, eu acredito sinceramente que quanto mais distante a gente ficou da natureza e do entendimento do ciclo da natureza, né, das Sim. estações, do crescimento das coisas, da terra, quanto mais longe a gente ficou, mais dificuldade a gente entender que não precisa ser tudo para ontem, tudo para ontem, tudo para ontem, tudo para ontem, tudo na pressa, tudo na correria, tudo no estresse. Eu lembro que eu fui essa pessoa que agitava meus filhos e o tempo que eu amava mais era as férias, porque aí eu desligava o despertador, eu sumia com os alarmes e só relaxava. Só que o resto do ano, que não era férias, estava lá. Vamos, 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 vamos. Aí, solução, né? Acorda uma hora mais cedo, ou algum tempo mais cedo. Essa foi a solução que eu tive, tá? Se senta primeiro, né? Chama as crianças mais cedo, com mais calma, se for o caso, em vez de chamar muito em cima da hora, já que elas têm um tempo mais devagar, né? Respira, vamos respirar, né? Respira fundo, que quanto é importante quando a gente bota o ar para dentro e a gente desarma a glândula, essa bendita da amígdala cerebral do sistema de luta ou fuga e consegue passar a mensagem de que tá tudo bem, não vou ser comida por um leão agora. Não vou ser atacada. Não preciso, porque é esse sistema de alerta, 24 horas alerta, que deixa a gente, adoece a gente, né? Eu não sei se vocês já acordaram no meio da noite com o coração disparado. Tudo que eu tenho que fazer. Falta até o ar assim, ó. Se lembrando tudo que você tem que fazer e deixou pra trás. Já acordei sem ser hipertensa, sem ter nada de nenhum histórico cardíaco, Não né? é? Coração disparado, querendo sair pela boca e falar pro marido, levanta aqui, me socorre, me leva pro hospital que eu acho que eu tô infartando. E ele, como assim? Você tá bem, tá curada, não sei o quê. Não, pega o aparelho de pressão, verifica a minha pressão, que eu acho que eu tô morrendo. Quando verificava, não tinha nada, mas o meu corpo estava ali hiperacelerado, né? Que você falou, né, amiga? A hiperatividade da amígdala cerebral, né? Principalmente as mulheres, por quê? O homem, o estímulo cerebral no homem é diferente do estímulo cerebral na mulher, né? O homem é mais razão, a mulher é mais emoção, né? Então, nós somos mais impactadas. Eu tinha medo eu trabalhava na Covid, na área da enfermagem, e ali todos os dias pacientes chegando, demanda de insumos acabando, e aquilo foi me gerando uma ansiedade, medo de ir para o plantão, eu desenvolvi o burnout, né? Tive que me afastar do meu ambiente de trabalho. Por quê? Eu tinha essa dificuldade que você falou, minha amiga, a dificuldade de relaxar. Eu não conseguia relaxar. A tensão no meu corpo foi tão tamanha que chegou ao ponto de me dar gatilhos. Eu tive uma crise de ansiedade, de choro, dentro do trem, indo para o trabalho. Eu comecei a chorar copiosamente, a minha colega estava do lado, falou assim, mas o que está acontecendo? Eu falei, olha, eu não consigo expressar. Muitas pessoas vêm desse lugar, né? Eu não sei falar, explicar o que eu estou sentindo. Eu só quero chorar, né? Já tem outras que não conseguem nem chorar, né? Como que eu ia atender meus pacientes de lágrimas? Eu precisava ser o suporte daquelas famílias que estavam com medo de perder os seus entes queridos. Como que eu ia passar segurança para elas, né? Atender lá com os olhos cheios de lágrimas, né? O rosto todo inchado. Eu fiquei numa incapacidade de continuar atuando na área. Uma limitação física, emocional e também, né, generalizada, porque não ficou só no ambiente de trabalho, né? Começou a pegar minhas outras áreas da vida. É tão real isso, gente, só que é possível a gente recapitular essa rota, né? Vamos perguntar para a Ana como foi para ela que desencadeou no caso dela. Ela está por aqui ainda, né? Ana, se você quiser colocar aqui no chat, como que foi para você? Quais foram os gatilhos? Ela tá na tela com a gente? Que eu não a vejo. Na tela ela saiu. Ela começou a nos seguir. Ela tá. Ana, se você estiver aqui ainda... Entendi. Tá, né? Fala pra gente como que desencadeou o seu não, né? O que está em você, porque não é nosso, é adquirido, é desenvolvido, né? E essa rotulação já traz a gente para um lugar de sofrimento, né? Eu sou ansiosa, eu sou isso. Não, a gente não é nada disso. A gente só está no momento por conta de uma consequência, mas é possível sair desse lugar. Em qualquer fase que você esteja. Ah, eu tô 10 anos ansiosa. É possível sair. Porque você não nasceu para ser ansiosa.
Deus te criou a imagem e semelhança dele para você ter equilíbrio, né? O sistema, o mundo, a agitação, como a Gi falou, né? O sair da rota natural da vida nos desencadeou, né? Esse desequilíbrio, né? Muitas pessoas não compreendem, né? Que essa hiperatividade do sistema, da música, das produções de conteúdo, acessibilidade a muita informação, isso acaba acelerando demais, né? A nossa parte cerebral do equilíbrio, ou seja, você fica numa rota ali, gira. Mas se a Terra começasse a girar, amiga, não tivesse Já outono, pensou? nós estamos um país, né, favorecido, nós sentimos o Sim, clima. Por mais que está desestabilizado, mas a gente ainda sente. Tem países que você quer gelo o ano inteiro, né? Que né? não tem isso que a gente tem. Já imaginou se a gente ficasse no outono, ou só no verão, ou só na primavera? Né? Cadê os outros climas para as frutas, né? Amadurecerem, as árvores crescer à sua altura, né? O desenvolvimento. Porque nós saímos do que era natural, né? As batidas das músicas, né? Isso agita não só a nossa audição, mas as nossas células, as Sim, vibrações, né? As sim, vibrações. Então, cuidado. Cuidado dos ambientes que você frequenta, aquilo que você consome de informação na sua casa. E não tem nível de classe social, né? A gente vê que pastores estão desenvolvendo transtorno de ansiedade. Ah, é só a mãezinha que fica em casa cuidando do filho? Não. Megas empresários, gestores, CEO de empresas, sim. a manicure, a enfermeira, eu venho desse lugar, né? Não tem classe, gente. Não. Todos nós estamos sendo bombardeados por um transtorno que é a nível global, porque o ser humano saiu da rota que deveria estar, né? É um sinal de alerta, é para a gente tocar a trombeta e falar, gente, vamos parar, desacelera isso. Ah, mas a gente compra demais que nem precisa, né, Gi? Ah, eu vou trocar o Não é? sapato na bolsa. Você não precisa de tudo isso de bolsa. Ah, mas eu vou comprar um móvel novo para casa, eu vou trabalhar mais para trocar o sofá. Realmente a sua família precisa de um sofá novo ou precisa da sua presença na casa? O seu Uhum, bom filho ponto. precisa muito daquele brinquedo ou ele quer mais a sua presença? Quando a gente vai escutar a história de vida, nosso método de trabalho, o TPM, ele aborda a história de vida dessa mulher, né, desse paciente. Quando a gente vai ver, é falta de atenção, pais presente de corpo, mas distante emocionalmente, ou às Sim. vezes nem de corpo e nem emocionalmente gerou nessa criança uma dificuldade de esperar, uma desconfiança. Estou esperando tensa. Será que papai vai vir? Será que é hoje que mamãe vai ficar comigo? Isso, Os filhos tem isso. imploram, né, amiga? Os filhos imploram. Minha irmã tem um filhinho de 4 anos, meu sobrinho, a Gi conhece. Ele chama até você de tia Gi, né? A minha irmã falou É, assim, me adotou. adotou, perdi o sobrinho para uma amiga terapeuta. Ele fala assim, papai, você Adoro. não vai trabalhar hoje? Você vai brincar comigo? Gente, ouvindo isso, parte o coração, né? Uhum, Claro que o uhum. pai precisa trabalhar, ele precisa trazer o ganha-pão para dentro de casa, né? Mas a criança Sim. não entende isso. Não entende. O maior desejo é que o pai ficasse, né? Exatamente. É E para criança além não do tem muita referência. Eles querem, assim, o pai acha que precisa levar tudo para dentro de casa, o melhor brinquedo, brinquedos caríssimos, Uhum. sei lá, tudo do bom, do melhor. E a criança não tem referência, gente. Ele só quer os pais. Eles não têm referência do que é bom ou melhor. Eles só querem os pais. Tanto é que a gente escuta tantas histórias, né, de gente que cresceu numa miséria tão grande, mas como os pais eram amorosos e davam tanto suporte emocional, eles se sentiam riquíssimos. Não lhe faltavam nada. Porque eles não têm noção do que é esse tudo do bom e do melhor que os pais querem dar, né? E aí acaba faltando o primordial, que é esse acolhimento. E a criança, né, como a gente já falou, até na construção da inteligência emocional, é os pais que têm que fazer essa leitura e essa condução. Eles não têm, eles não nascem com capacidade de se autogerir as emoções. Então são os Uhum. pais que precisam ensinar como se gere as emoções. E aí os adultos estão tão capacitados para entender e gerar as próprias emoções, para poder ensinar as crianças como gerem as emoções. Então vejam como isso é importante na prevenção de doenças, não só as tuas, mas as da sua família também, né? Quando a gente fala assim, a gente não quer, sabe, vir aqui e
e colocar mais um peso sobre você, porque quando a gente diz sobre a ansiedade está sendo gerada por esse estilo de vida, né? E não Sim, só a ansiedade, mas todas as doenças do metabolismo, sim. como diabetes, como pressão alta, como, enfim, todas Não é do nada, né, amiga? Não é do nada, né, do Gi? estresse, da rotina, desse novo normal que se estabeleceu, que acha até bonito, né, a sobrecarga de trabalho. Agora até que talvez não, por conta do tanto de burnout que está tendo, mas antigamente se ultravalorizava essa coisa de trabalhar, trabalhar, trabalhar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, sabe? E esse ritmo acelerado, essa cadência que foge do nosso normal. E eu vou falar para vocês, sobretudo, a mulher não é feita para trabalhar nessa intensidade por Uhum. longos períodos, né? Quando dizem que a mulher é forte, mais forte do que o homem, porque, né, a gente aguenta parir, mas o trabalho de parto é, né, horas, não são A vida meses e inteira. anos. Entendeu? A gente não é feito, a gente aguenta essa intensidade alta por, por pouco tempo, né? Horas, né? No caso, no trabalho de parto aí. Não é por longos períodos de meses e anos, assim como como aguenta um homem. Então, é bem importante que a gente se atente à nossa composição física mesmo, no Uhum. sentido palpável, né? Não só mental. E a nossa psique também é diferente. Então, por exemplo, existe uma necessidade primária da mulher que a gente é construída para ter essa segurança. Então, qualquer ambiente que nos faça sentir inseguras, gente, anota isso aí, porque quando eu descobri isso aí, virou uma chave, expandiu a consciência assim, ó, estourou. Uhum. Anota isso aí, presta atenção no que eu tô falando. Quando a mulher sente-se minimamente insegura, nossa biologia é preparada, necessária, a gente se sentir segura. E segura em todos os âmbitos, né? Aqui. Uhum. Quando essa mulher sente-se insegura, alarme vermelho. Começa a gritar aqui os alarmes vermelhos todos. Uhum. Né? Perigo, 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 perigo. E nisso que causa picos de ansiedade. Então, para pensar os momentos na sua vida que você teve mais ansiedade. Qual era a sua insegurança do momento? Uhum. Qual era o medo que você tinha? Era em relação ao futuro, em relação ao seu sustento, em relação à sua saúde, em relação a perder quem você ama? Nos picos mais graves da sua ansiedade, qual era o medo que havia por trás? Para pensar sobre isso. Se não estava ligado, intrinsecamente ligado à sua sensação de segurança. Uhum. Porque quando uma mulher sente-se segura, por isso que a gente já até falou aqui em outras lives, da importância dessa mulher ter uma conexão com algo maior que ela, que lhe traga essa segurança de que tudo vai dar certo. Se não deu certo, é porque ainda não acabou, né? Sabe aquela Uhum. coisa? Vai dar certo no final. E se não deu certo, é porque ainda não estamos no final. Então, quando a gente se agarra nessa fé de que as coisas vão ser Sim. como são, como deveriam ser, e são como deveriam ser, essa sensação de que há algo maior que cuida de mim, já me traz essa segurança que eu preciso, não é? Por isso que a mulher, mais do que o homem, tá, gente? Precisa ter essa conexão consigo mesma e com algo maior que ela. Sobre, né? Uhum. Algo mais elevado do que ela. Isso é extremamente importante. Agora vocês que estão aí nos escutando, né? Tá fazendo sentido ou eu tô
divagando demais hoje, que eu tô me sentindo tão etérica, sabe quando você sabe, sente um pouquinho aérea, assim? Então, por favor, me aterra aqui e conta aqui pra gente nos comentários se tá fazendo sentido pra você o que eu tô falando, se você tá se identificando ou se eu tô viajando muito. Hum. É poderoso, né, amiga? São tantas informações, tantos conhecimentos valiosíssimos, né? Que muitas das vezes elas não têm consciência, como nós também já não tivemos essa consciência tão cedo, né? Que quando Uhum, uma emoção ela não é processada e eu fico o tempo inteiro insegura, seja por conta de qualquer uma dessas questões que você trouxe, né? Medo do futuro, medo de perder alguém, enfim. Às vezes uma insegurança com relação à sua própria autoestima, né? Eu não sou o uhum, padrão, eu não me sim, encaixo, e aquilo é constante. Tem um registro que foi alimentado ali, gerido na sua primeira infância e está atingindo até hoje. Com certeza, quando você parar para olhar a sua trajetória, isso não é de agora. É um processo que vai recebendo gatilhos ao longo do tempo. E se você não parar para olhar para isso, você vai entrar naquele sofrimento e vai entrar no transtorno, que já é o desequilíbrio metabólico generalizado, que vai pegar todas as áreas da uhum, vida, né? Eu já não sim, consigo mais exatamente. frequentar ambiente, eu já me sinto tão insegura que eu não consigo nem entrar em um novo relacionamento porque eu já fui traída, já fui abandonada, não vou entrar de novo. A gente classifica isso como dores, feridas emocionais, né? E quando a gente Isso. vai olhar, uma ferida aberta que não foi curada, ela vai exalar odores, né? E quando a gente pensa no emocional, exatamente, a gente vai se sentir ali desestabilizada, se sentindo impotente, né? Esse desequilíbrio, ele se manifesta como uma ansiedade, não é uma fraqueza, né? E também não é um exagero, é algo real que você está sentindo e você só precisa validar isso. Não Sim. negar, não mentir, não dizer que está bem quando não estar bem. Claro que eu não vou dizer para o mundo inteiro, para todas as pessoas que, me aconteceu algo aqui íntimo, não sei o quê. Não, tem lugar certo para você fazer isso, né? Só que o mundo está tão caótico que a gente não consegue confiar nas amizades, a gente não Uhum. consegue ter um amigo verdadeiro, né? Um acesso a um profissional de potência, né, de respeito ético, que eu consiga, Sim. né, me abrir. Ai, dizem que psicólogo, terapeuta é isso, aquilo, outro. Agora é moda de todo mundo ter transtorno. Dizem Sim. tanta coisa, né, gente? Uhum. Eu vou me consultar com o Sim. chat GPT, porque ele vai trazer todas as respostas para mim. Gente, o mundo tá um caos, tá uma bola de neve, né? Hoje é, amanhã não é isso. Agora eu posso comer 10 ovos, antes eu podia só comer 2. Enfim, é uma loucura. Você não sabe para onde vai. E você fica atirando para todos os lados, como se estivesse nesse sistema de alerta, né? Num bombardeio, numa guerra. A qualquer momento eu vou ser Uhum. atingida. A qualquer momento vai cair alguma coisa sobre mim. A qualquer momento vão me cobrar e eu não vou poder responder a essa cobrança. Onde que a gente Uhum. vai parar, né? Se a gente não se auto-perceber, não se auto-acolher, né? Essa amorosidade que a gente fala, quem é o bem mais precioso da sua vida? Ah, são os meus filhos, Cícera. Ah, é meu esposo, sem ele eu não vivo. Porque sem você, nada disso você teria. Sem você existir, você não é mãe, você não é esposa, você não é líder, você não é nada sem você, se você não existir. Então é Deus, para mim é Deus, né? O Deus criador da minha vida, eu, depois as minhas partes, né? Quem é você sem as demais, né, os papéis que você ocupa? Então, a ansiedade, ela parte de um ponto, né? É um ponto, é como se fosse uma fonte, né? Ela tem Sim. ali uma nascente, ela nasceu em algum lugar. Ao longo, você percebe que essa ansiedade está aumentando, observa os gatilhos que a Gi falou, né? O que está causando isso? Seria bom se a Ana falasse para nós aqui, né? Não sei se ela ainda permanece, como que foi para ela, né? Ana, se você se sentir à vontade, tá É bom? Não engraçado é, que me parece aqui que ela tá nas telas com a gente, mas ela não tá, né? não sei. Não, na tela não, aberta não. Aqui aparece Talvez pra no mim. Vocês que chat. estão assistindo a gente, vocês estão vendo a Ana na tela com a gente? Porque aqui no meu comando parece que ela tá com a gente. Né? Bom, eu não a vejo. A mente acelerada, né, amiga? Quem aqui já teve a mente acelerada, né? Como a Gi falou lá no início da live, né? Ah, eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro. Quem nunca, né, esteve nesse gatilho aí, nesse, né? Esse Né? botão aí ligado. A Nossa força ela Senhora. não tá, não.
esse estilo de vida que a gente leva é frenético e ele é alimentado, né, por esse frenesi. É muito doido. É muito doido. Então, A Elaine Elaine, falou a que Elaine ela, ó. também. Uhum. Como é para você, Elaine? Traz aí uma palavra, se você se sentir à vontade, né? Como que você percebe essa ansiedade? Você percebe ela em palpitações, em agitação nas tarefas? Porque tudo tem uma raiz, né? Tem um pontinho ali, né? Que foi desencadeando. Para a terapia integrativa, o método TBM que a gente trabalha, a gente não olha só o sintoma, né? A gente olha para a raiz emocional, né? Aonde brotou isso, né? Isso tem uma origem, né? Porque tratar o sintoma é como a gente silenciar o sinal de alerta. Vou tratar, você vai no médico, é importante, a gente não descarta nenhuma área do conhecimento, tá? Você tem que continuar assim no seu médico, fazer, né, todo o acompanhamento Sim. que você precisa. A terapia emocional, a gente traz esses conhecimentos para agregar, somar, né, as demais áreas do conhecimento. A gente trabalha em conjunto. A gente não fala para ninguém, fala assim, não vá mais ao médico, não faça exame. É uma loucura isso, né? Isso é Não, os de jeito extremos nenhum. que a gente ouve, né? A Elaine tá falando que fico agitada e não consigo fazer nada direito. A sensação de, exatamente, né? De impotência, né, Elaine? Aquela sensação de que perdi o controle, né? Nada sai do meu jeito, do que eu queria. Né? Carol Sinta-se também. acolhida. Carol, bem-vinda. Conta pra gente aí, Carol, como é que é a ansiedade, transtorno de ansiedade agem sobre você. Quem tá ao vivo também, Carol? Entra com a gente aí. Eu lembro que tenho que respirar e dar tudo certo. Ainda bem que você lembra. Maravilha. Tá vendo? É Ainda bem que você lembra. importante. Mas às vezes, quando a gente tá assim, numa crise de ansiedade, a razão é sequestrada mesmo. Então a gente tem que respirar fundo para realmente lembrar que a gente pode, né, começar a respirar e pensar em outra coisa e deixar o emocional secar ali para não deixar inundar mesmo a gente. Sim. A gente fala, né, Entra, Gi? meu amor, manda a Pode solicitação para mandar. mim, Carol, ou você já perdeu a chance? Pera, eu vou mandar, não manda não. Eu vou mandar. Quando a Carol entra, Gi, eu quero trazer essa importância da equipe multidisciplinar, né? Em muitos casos, é essencial um Mandei. acompanhamento mesmo com uma equipe, né, multidisciplinar. Tem pacientes que vão precisar de medicação, porque já está no nível tão, né, alto, que vai precisar estabilizar, porque nem conversar com o terapeuta, nem com o psicólogo, você não consegue, essa pessoa não consegue. Ela fica assim, ó. Sim. Já teve paciente que ela quis passar por processo e ela não conseguia se concentrar, Gi. Não sei se Sim. aconteceu com você. Ai, mas é que Sim, meu sim. filho. Ai, eu falei, não, a gente tá aqui para olhar para sua história, Aê, chegou né? Caroline. Tava pegando uma Carol, água. uau, bem-vinda, Caroline Carol. Vilimek, Traga aí filósofa sua clínica, contribuição. psicanalista, bora, dá sua contribuição aí. Abri a janela aqui. Tá, mais luz para vermos você. Tô um pouco descabelado, porque eu não tava esperando que gente lá. Ao vivo e a cores, Aquela que real. não estava preparada, mas pronta sempre. Pelo menos eu não Bem, tava de pijama. Eu só não escuto bem, Peraí. tá um Deixa eu pouco baixo. tirar a capinha pra ver se eu... Meninas que nos assistem, digam se a ouvem. Melhorou? Sim, Melhorou? creio que sim. Tá bom. Pode falar? O que Diga. vocês querem saber? Nós queremos saber como é viver na pele de alguém que sofre de transtorno de ansiedade. Eu tenho duas fases, né? Tem o antes e o depois de eu conhecer minhas emoções. Apesar de eu ter... Nós queremos saber, as preciosas querem saber como é que é legal. conviver com essa doença depois desse conhecimento. Eu tenho o diagnóstico de TAG desde os 14, eu acho, por aí. Mas eu não tive instrução. Você falou, ó, você tem TAG. Viva com essa E o que informação. fazer? Mas nunca me deram um caminho, por mais que eu tivesse tratamento. Aí isso foi pouco antes do falecimento da minha mãe. Aí eu parei o tratamento durante muitos anos, então eu nunca tive, ó,
essa é a sensação, é isso que você tem que fazer. Quando você estiver em Uhum. crise. Eu não tinha conhecimento. Então, eu Sim. vivi até os 30 anos tendo ataques de ansiedade, alguns, assim, desesperadores. E eu nem Uhum. sabia que aquilo era um ataque de ansiedade meu. Sim. Mesmo sabendo que eu Uhum. tinha. Aí veio o Uhum. conhecimento, autoconhecimento, saber reconhecer as minhas coisas, saber que reconhecer aquela sensação de eu vou morrer, que é exatamente isso que Uhum. a gente vai morrer. Uhum. Sim. De ter que ir para o hospital. Quantas vezes eu fui para o hospital falando que eu estava tendo AVC, que eu estava tendo ataque cardíaco, que eu ia morrer. Quantas vezes eu fui achando que eu ia morrer? Uhum. Eu chego, Sim. e aí tem muito médico, muito enfermeira, muito médico que trata isso com ignorância, alguns Uhum. Verdade. Sim, acolhem. Mas a Uhum. gente sim. vive muito isso, de falar que é frescura. Médicos falam que é frescura. Uhum. Sim, Então, é sim. muito importante a gente saber sobre o que a gente sente, para que a gente, porque infelizmente, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai encontrar profissionais que não estão preparados. Uhum. E aí, Sim. hoje em dia, às vezes Com eu mais sinto que eu frequência do que gostaríamos, né? tenho mais frequência Uhum. do que Mais gostaríamos. E quando frequente. é saúde emocional, quando é Uhum. saúde mental, é mais fácil ainda de achar pessoas despreparadas. Uhum. Infelizmente, Sim, é a realidade. Eu acho que tem infelizmente. mudado, tem mudado muito. Mas Sim. ainda acontece. E Uhum. aí, onde Uhum. vejo que eu estou com aquele batimento cardíaco acelerado, eu sinto uma falta de ar. Eu acho que algumas coisas são muito semelhantes, entre todo mundo tem ataque de ansiedade, outras são Uhum. muito particulares de cada um. Sim. Mas Uhum. eu sinto no coração acelerado, uma sensação, não dá para explicar, é uma sensação esquisita, tipo, do estômago tá meio. Sabe os borboletas no estômago? Aquele Uhum. só que de uma forma ruim. E aí eu falo, Uhum. calma, essa sensação, eu falo também, essa sensação não é sua. Uhum. Uhum. Sei, mas você não é ela. Uhum. Então a gente vai, eu falei, eu paro para desacelerar e vou tentando, mudo o foco, aí eu paro, falei, o que tá me causando isso? Muitas vezes eu não sei o que é, porque a ansiedade Uhum. é isso, a gente viver emoções que a gente nem sabe por que tá. Quantas vezes eu acordo e mando pro meu amigo, eu falei, ó, mando pra pessoa que trabalha comigo, eu falei, ó, hoje eu não tô bem. Ele, mas por quê? Eu falei, não sei, não sei. Uhum. Uhum. A gente não sabe. A gente a gente sempre imagina o pior cenário de tudo. Quando a gente está saindo de Uhum. casa, que aí acaba desenvolvendo várias outras coisas, né? O TAG, principalmente Sim. no meu caso que não foi tratado. Então, eu desenvolvi Uhum. fobia social, transtorno. A gente desenvolve várias outras coisas, né? Quando a gente não trata. Uhum. E aí, às vezes, a gente está saindo de casa, meu filho vai cair da escada e vai acontecer tal coisa. A gente começa a imaginar cenários que muitas vezes são irreais. Catastrófico. É sempre catastrófico. A gente sempre imagina e a gente não sabe nem de onde vem isso. Uhum. Uhum. E é nessa que a gente quer voltar para casa. Hoje em dia que eu sei que eu reconheço isso, eu falo, calma, pega o telefone e liga. Porque a solução às vezes está numa coisa simples. Uhum. Entendeu? A gente propôs, e a gente não conhecer o sentimento, a gente não assumir também, porque eu tive a fase do não assumir, falei, não sou, Uhum. porque é irracional, é muito Sim. irracional. No momento que está acontecendo, a gente age por irracionalidade. A Sim. gente Uhum. imagina coisas que não estão ali no. A última crise que eu tive num nível muito, muito, muito forte, eu entrei em casa. Cadê minha chave? Eu já imaginei que eu tinha deixado pro lado de fora, que alguém tinha Uhum. passado, tinha pego a chave, que ia entrar na minha casa. Eu comecei a ter um ataque. Eu fiquei sentada na escada, olhando para a porta, esperando alguém entrar dentro de casa com um pedaço de madeira, porque eu falei, eu vou tacar esse pedaço de madeira na pessoa. E eu chorava compulsivamente e pensava em coisas, impulsivamente em várias coisas. E eu não consegui. Isso foi antes de eu conseguir, de eu ter, né? De conseguir reconhecer os meus sentimentos. E é assim, eu imaginei coisas absurdas. No final das contas, era meu pai Uhum. que estava com ela. Em Uhum. momento algum, eu pensei em ligar para meu pai. Pai, você está com a minha chave? Uhum. Porque no meio da crise, a gente não. Literalmente, a gente não Sim. pensa.
Só que para a gente não chegar nisso, a gente tem que conhecer os nossos sentimentos, a gente tem que ter essa maturidade emocional, essa inteligência emocional de a gente saber o que a gente sente, saber Sim. conhecer o nosso corpo, porque as primeiras sensações perceptíveis são as do corpo, e a gente fala, calma, vamos, Uhum. vamos se regular e cada um encontrar essa autorregulação, para que não chegue nessa crise. Claro que às vezes a gente não consegue controlar, porque existem várias outras coisas em volta que ativa, né? Mas Uhum. nessa situação, mas na maioria das vezes a gente consegue, por mais que a gente fique aflita, fique nervosa, a gente consegue não chegar numa crise nesse nível que eu cheguei. Sim. Sim. Então, o caminho Mas para o reconhecimento autoconhecimento, né, Carol? o Pelo autoconhecimento, autoconhecimento. a terapia, Uhum. aquela que coisa, o que vocês fazem, né, da inteligência emocional, de vocês estarem no processo de. E quando a gente é mulher, vocês que trabalham com isso diretamente com mulher também, tem outras questões hormonais que nesses Sim. momentos a gente já está diferente, assumir. Eu fui a pessoa que falava, não tem TPM, não. Porque eu entendi isso Uhum. como fraqueza. Uhum. Sim. Sim. Eu estou com TPM, porque a minha TPM ela é mais depressiva. Eu não fico Tá. com Uhum. o stress de ficar comendo, não, eu fico mais depressiva. E eu falava, Uhum. não. E aí, como eu tinha depressão também, tenho, por causa de tudo isso, né? Eu falava, não, é só no momento. Então, eu não assumia que eu tinha TPM. Então, Sim. nesses momentos, as minhas crises de ansiedade, os meus níveis de depressão iam muito piores, porque eu não assumia que eu tinha aquilo. A partir do momento que Uhum. falou, não, eu sou mulher, eu passo por um processo de TPM, e na minha TPM eu reconheço que eu não fico nervosa, eu Uhum. não como compulsivamente, mas eu fico mais depressiva. Sim, tá Uhum. vendo? E isso é E eu importante, porque Autoconhecimento é libertador. identificar é libertador. autoconhecimento e aceitar. Eu não Sim, aceitava. aceitação, sim, sim. Eu entendia É, que era negar o feminino fraqueza. é uma causa grande Catastrófico. aí. É, É, negar o feminino é uma causa grande de problemas, tanto Uhum. físicos quanto emocionais, né? E essa aceitação é muito, extremamente importante. Oi, Glau, bem-vinda por aqui. Por É, isso meu que é importante, né, povo. amiga? Por isso que é importante, né, Carol, você falou, né? O acompanhamento multidisciplinar. Uhum, Porque, às vezes, se você está numa equipe multi, o médico pode ser que não tenha aquele olhar acolhedor, não seja um especialista da área, você caiu na mão de um profissional não tão preparado. Mas se você está numa equipe multi, tem um psicólogo, tem um terapeuta, tem ali um educador físico, uma academia, você vai conseguir trabalhar esse corpo, né? A estrutura física, você vai ali, né, sim, espairecer, trazer um diálogo, né, para fora, né? Às vezes, é duro falar? É, gente, mas a gente precisa falar. Às vezes vai precisar de acompanhamento medicamentoso para sempre? sim, Não, sim. igual uma muleta, né? Quebrou a perna, vai usar o gesso para sempre? Não, é até esse osso cicatrizar. Porque às vezes você não tem a Uhum, concentração e você vai precisar de um neurotransmissor estimulante ali, sintético, para poder te ajudar no momento. Só sim. que tem pessoas que não têm essa consciência, fala assim, eu sou depressiva, eu tenho TAG e vai ficar assim para sempre, nunca vai passar. Vou tomar remédio o Uhum. resto da vida, né? e Falta isso, tem né? o contrário, falando, não vou tomar remédio, não É, preciso. então, tem os Para dois você era o polos, né? contrário. Tem os dois Quem se pontos. Tem os recusa a pontos tomar o também, remédio, não preciso nunca, não preciso nunca, né? Nunca vou sim. tomar. Também não dá para ir para esse lugar, né? Às vezes vai precisar, né? Uhum, O que é mais fácil? Recuperar uma fratura com a perna imobilizada, né? Ali bonitinho, de repente, né? Colocar ali, né? Uma muleta, ir para a fase de reabilitação, ou você ficar lá, né? Vai dar encurtamento na perna, né? Vai faltar osso, porque não teve, né? Um processo ali de estímulo. É o que as pessoas não estão tendo, né? De repente tá faltando um neurotransmissor e tá levando você para né? Para uma profundidade que tá te roubando suas energias. E as pessoas não sabem disso. Aí acha que é espiritual, que está possessa por demônios. Acontece isso muito dentro da religiosidade. Eu acho que eu estou possessa, algum espírito imundo está tomando conta da minha vida. Às vezes é algo químico, né? Às sim, vezes sim. é um diálogo que precisa ter com um profissional qualificado para poder olhar para essa trajetória da vida, né? Não é sobre falta de fé, pode ser hormônio, né?
que leva para um Nem tudo, transtorno. nem tudo é demônio, né? É hormônio. Pode ser hormônio, né? Então, gente, falta Ainda mais conhecimento, a né? gente, né? Mulher que não falta é hormônio, aí precisa desse autoconhecimento até para distinguir, né? Que nem eu falo para vocês. Eu cheguei no nível de autoconhecimento tão profundo que quando aparece algum pensamento diferente do que seria meu, eu refugo na hora. Aquilo não é meu, não me pertence. Sai daqui que não é meu, não é? Você não É, pertence a esse lugar. eu refugo na hora, não é meu, pode. Mas Isso não é da... então, você entendeu? Então, mas é muitos anos de autoconhecimento, né, Brasil? Eu processo, né, comecei amiga? ontem. Eu não Processo. comecei ontem, eu comecei menina ainda. Porque eu era essa pessoa do introspectiva, de ficar introspectando aqui no cabeção. Então, muita coisa que muita gente fala assim, nossa, eu nunca pensei nisso, eu já pensei há algum tempo, faz algum tempinho só. Entendeu? Mas é É. importante a gente ter esse autoconhecimento. Não dá, gente, é importante vocês entenderem que não existe uma autocura sem autoconhecimento. Ah, mas Uhum. como eu me autoconheço, né? As pessoas podem aí estar se questionando. Gente, observação, autoobservação. Faz aí um diário de emoções, anote como você se sente diariamente, veja se tem uma relação com as fases da lua, com as fases do seu ciclo. Se você não Uhum. anotar data, dia, como eu me sinto hoje, se eu não fizer um rastreamento, isso chama rastreamento, das minhas emoções, eu não posso achar um padrão. Se eu faço esse rastreamento, aos poucos eu vou encontrando os padrões. Ai, que todo mês nessa fase do meu ciclo, eu tô assim. Eu fico mais depressiva nessa fase pré-menstrual. Ah, eu fico mais agitada, mais animada nessa fase pré-ovulatória, sabe? Então, se você começar a fazer umas anotações, esse rastreamento da seu emocional, como eu me sinto em relação com a relação com as fases do ciclo, às vezes também com a fase da lua, tá? Porque é engraçado que a gente chega lá no coral, eu faço coral às quartas-feiras, né? Na lua cheia, o povo tá tão agitado que a maestra, meu Deus, o que tá acontecendo com vocês? Aí alguém fala, é lua cheia. Aí o povo, faz sentido. Porque são 50 adultos, não são crianças. Mas tem fase da lua que a galera fica numa agitação que só por Deus. Chega a ser Hoje, engraçado. Gi, olha só, se a Lua tem o poder de interferir, né, de causar aí uma energia em nós, imagina esse mundo aqui, né? Não é? E os bebês não é mito, tá, gente? Não é mito, As é real. grávidas sabem. Os A médicos, as força da parteiras, Lua. que quando vira a lua, os bebês também se vira todo lá, quer nascer. Então não é, Até a meu raiva Deus, sobe. é místico, ela lá na lua. Não. Não, gente, é sério, não é as marés. Se influencia tanta coisa, a gente vai achar que a gente é o alecrim dourado que não está sendo influenciado pela lua, né? Nós que nos perdemos, né? Os antigos, né? Os povos primitivos se regulavam pelo tempo, né? Pelo nascer do Uhum, sol, né? não Pela é? lua, pelo pôr, né? Exatamente, A gente que perdeu essa observava, conexão. Nós que nos O perdemos. observava. calendário lunar está no ano 5.789 e a gente está no ano de 2006, pelo Então, calendário né? coreano. Olha lá, tá vendo? E as mulheres, sobretudo as mulheres que são cíclicas, se ela se orientar pelo calendário lunar, ela tem mais facilidade de se autoconhecer do que pelo gregoriano, né? Mas isso aí é a É, conversa para um nível de e, consciência. É é, profundidade, né, amiga? É muita coisa, né, Um Carol? pouquinho mais. esse autoconhecimento de reconhecer o nosso corpo, inclusive fazer exames para fazer saber se a gente tem alguma outra doença que Sim, afete sim. as físicas do corpo. Porque, por exemplo, as sensações físicas que eu tenho da ansiedade não são provenientes de nenhuma doença. Então, Sim. logo, se eu sinto elas, não é que eu tô tendo um ataque cardíaco, porque eu não tenho um Aham. Aham. ataque cardíaco. Se Não é eu tenho Sim. real, né? no estômago esquisita, não é gastrite. Eu fiz durante 3 anos exame Sim. de endoscopia por causa de gastrite, porque um dia eu tive gastrite, aí toda vez que eu sentia aquela dor, tá com gastrite de novo. Não era Uhum. gastrite, era Uhum. a minha ansiedade que fazia uma sensação física.
Então a gente também tem que fazer. E a gente, quando a gente se reconhece, a gente vai encontrar nesses pontos nossos de falar. E, por exemplo, eu nunca na minha vida tive o meu ciclo regular. Tipo, Ah, todo tá. mês vem coisa, Sim. todo mês. Então, aí eu sou uma outra pessoa que tenho mais essa questão. Eu tenho que Sim, é um pouco mais entender o meu difícil. corpo. É, porque quando começa a mudar o meu corpo, eu tenho que falar, peraí, é isto. Então, eu tenho que conhecer Uhum. muito bem o meu corpo. Eu tenho que ter um autoconhecimento emocional e físico muito detalhado. Porque senão Uhum. vai chegar o meu ciclo, eu não vou perceber que Uhum. tá chegando aquele momento. Então, assim, isso é terapia, igual a falou, de ter um acompanhamento multidisciplinar. Eu já Sim. tive psicólogos na minha vida, assim, que se eu fosse levar em consideração a vivência com eles, eu nunca mais tinha voltado num psicólogo. É. Da mesma forma que teve outros que foram, assim, maravilhosos na minha vida. Uhum. Então, assim, não é desistir, não dou errado com essa, pode ter certeza que alguém vai dar. Pode ter certeza de que A você Amora vai chegou por aí. dar. Oi, Amora. Entendi, gente. É autoconhecimento, sobretudo. Até, né, a Carol trouxe um ponto interessante, porque eu, por exemplo, sempre fui absurdamente regulada. Antes de ter meus filhos, eu tinha um ciclo de 30 dias, mas era 30 dias contadinho. Depois que eu fui mãe, foi 28 dias. Aí ficou quadradinho, né? Quase 4 fases da lua, assim, certinho. Então, era mais fácil, né? Era fácil eu saber quando eu estava fértil. Então, foi fácil eu falar pro maridão: é hoje, tô fértil, vamos fazer um filho? Vamos, bora hoje. No outro dia, falar assim: não, melhor não, né? Vamos deixar pro outro mais pra frente. Já era, já tava grávida. Eu fiz meus filhos nesse naipe de consciência, vocês estão entendendo? Você tá inconsciente. Tava sabendo que o bagulho é louco. E aí, bom dia, amiga. É o grau de autoconsciência, de autoconhecimento. Então, é exercício, gente. Não dá para chegar nesse nível de Sim. autoconsciência sem autoobservação, sem Uhum. anotar também, tá? Precisa anotar, precisa fazer um diário de emoções, precisa anotar o seu ciclo, calcular as suas regras, né, que falava antigamente. Minha mãe, quando veio a minha menarca, ela me deu um negocinho, um calendáriozinho desses de bolso. Anota aí, sempre que vier que descer e tal. E aí eu fui observando, e aí calculava os dias entre uma fase e outra, um ciclo e outro e tal. Então a gente. Isso eu tinha 13 anos, então a percepção do ciclo começou muito cedo para mim. Então, a É um gente chega num universo, estado né? mais. Você entendeu? Universo Então, peculiar, né, amiga? exatamente. Então você, Preciosa, que está escutando isso pela primeira vez, que nunca ouviu falar sobre isso, que nunca imaginou que o seu ciclo tem a ver sobre o seu emocional, que o autoconhecimento é a base para você ter Uhum. toda a autopercepção e autodomínio de você mesmo, não se cobre que você vá fazer assim e vai sarar da Uhum. ansiedade, que você vai alcançar um nível de consciência imenso num estalar de dedos. Não é assim que funciona. É um exercício diário e é um exercício prolongado por toda a sua vida. Então, Uhum. comece. Tipo, antes tarde do que nunca. Comece, sempre dê esse primeiro passo de autoobservação, de autopercepção, porque os nossos pensamentos também devem ser observados de fora, né? Até a Carol falou dessa dissociação, né, de quando ela está em crise de ansiedade, de ver do lado de fora, e isso traz mais clareza de que você não é a ansiedade, você não é a crise, você não é ansiosa. Você tira Uhum. essa diagnóstico do seu rótulo, né? Não sou, né? Eu estou, eu tive e tal, mas não eu sou ansiosa. Então observe, passe a observar você do lado, passe a observar a ansiedade do lado de fora.
zoom out. Tudo Costumo bem, Esse é o falar, meninas? diferencial, né, gente? o que eu costumo falar, Muito bom independente falar aqui com vocês. independente do que a gente tenha, eu não tenho só o tag, mas enfim, vou trazer o tag em questão. Não é um transtorno que tem que me dominar, é eu que tenho que Uhum, dominar o uhum. transtorno. Ele tá Sim, aqui em sim. mim, ele não vai sair de mim. Ok, então vamos fazer o quê? Eu vou deixar ele pegar aqui, fazer o que ele quiser comigo? Ou eu vou falar, Uhum, não, você tá aí, mas eu vou te controlar. É isso que a gente tem que uhum. pensar. Então a Sim. gente aprende a controlar, porque a gente tem um diagnóstico. Mas o que que a gente faz com esse diagnóstico? A gente justifica Uhum, as nossas vivências, nossas atitudes, muitos nossos erros também. A gente justifica tudo isso com o transtorno, ou a gente pega uhum. o diagnóstico do transtorno e fala, ok, agora eu sei por que que eu tomo essas atitudes. A partir de agora eu vou fazer diferente, então. Sim, sim. Uhum. Isso, Gestão das emoções, né, Carol? e é diariamente. Sabe o que eu reparei? Pouco tempo. Eu vou dizer pouco tempo mesmo, que eu nunca tinha reparado. 30 anos de idade, já tenho processos de autoconhecimento longos, e mesmo assim eu Uhum. só fui perceber semana passada. Tudo que eu faço é rápido, rápido, rápido. Eu tô Aí, tá fazendo, vendo? eu tô abrindo Já um até X, falei disso hoje é, aqui, eu antes tô de você respondendo chegar. as coisas do meu trabalho, eu tenho que responder rápido. Por que você tá respondendo Uhum, rápido? uhum, uhum, Tem 10 minutos, por que você tá tentando fazer em um? É. uhum, A E cobrança aí, interna, né? e aí agora eu tô vendo que eu tô rápido, eu falo, não. Aí eu vou, desacelero, respiro, passa no tempo Ai, que normal. delícia ter autoconhecimento. Aí eu falei, pode, ontem mesmo eu tinha que responder umas coisas de uns clientes, e aí eu respondendo, eu falei, calma, você acabou de Uhum, receber isso aqui. Você uhum, recebeu faz 10 segundos, você não precisa fazer terminar em 10. Para e faz devagar. E uhum, eu reparei que eu sou assim faz 2 semanas, gente. Já faz 2 semanas que eu ainda me pego fazendo. E eu acho uhum. que Processo. ainda vai ser um processo longo. Sim, Processo. sim. Eu até falei dessa coisa acelerada aqui hoje já. Porque é o modo operante atual, né? Esse estilo de vida da gente, tudo. E a gente acelera as crianças, a gente acelera todo mundo, a gente fica louca e Até o controladora. cachorro. Até o Nossa cachorro Senhora! se acelera. Até o cachorro. Agora eu percebo e eu só faço isso. Por quê? Eu faço pra Uhum, mim. E uhum, a minha resposta foi, porque você tem que sair em 10 minutos. Ok, eu uhum, tenho pressa. Eu uhum. tenho um tempo. Agora, se a minha resposta é, eu tenho que. Tem por quê? Desacelera, faz devagar. Tá tudo bem. Você não está atrasada. Uhum. Gratidão, Carol. Suas Deixa eu só contar uma contribuições. coisa que eu achei engraçada. Hoje cedo, o meu filho, a gente levanta às 6 horas, né? Que ele vai, a gente sai de casa às 6h30. Aí ele vai fazer 12 anos, ele é super, super, hiper, mega responsável. Aí ele levanta, aí ele vai, escova o dente dele, aí ele vai tomar um café da manhã, ele come toma um leite com Toddy, ele mesmo faz, gelado, ele nem esquenta. Ele gosta gelado, ele come uma torrada ali e tal, né? Aí eu peguei ele deitado no sofá, assim, comendo a torradinha, todo assim, sabe, com a perna meio cruzada. Aí eu falei, que calma é essa Tranquilo. logo cedo? Que calma é essa logo cedo? Aí eu falei, já são era 6h15, sei lá. Aí ele, tá bom, tô indo. Aí, presta atenção, eu falei, já tô pronta, falei pra ele. Tava nada, eu tava vestida, só que aqueles detalhezinhos. Aí ele falou, deu 6h26, ele, tô pronto. Você não falou que tava pronta? Aí eu, é mesmo, eu não sei por que eu te acelerei, se sou sempre eu que te atraso. Aí ele falou assim, eu não sei. Aí eu falei assim, eu pensei bem, eu falei assim, aí eu sei por que eu te acelerei. Porque mulher nenhuma, vai se acostumando. Mulher nenhuma gosta de ver homem descansando aí, todo relaxado. Acostume-se com isso. E aí eu fiquei pensando, é pior que é mesmo, né? Você, mulher, você gosta de ver seu maridão relaxado aí no sofá? Porque quando ele tá relaxado, é você que tá estressada.
É você que tá correndo atrás dos filhos para fazer as coisas. É você que tá organizando tudo. É você que tá de olho na agenda da criança da escola. É você que tá de olho no lanche, que tá dentro da mochila. É você que tá pensando, que tá sobrecarregando a sua cabeça com um monte de providências que caem em cima de você. Por isso que a gente fica enlouquecido, homens, que eu vi que entrou homens aqui na live. É por isso, explicando para vocês, que a gente fica enlouquecida quando vocês estão relaxadão lá no sofá. Tá explicado? Quando alguém está muito relaxado, normalmente é porque tem alguém sobrecarregado do outro lado. Exatamente. Isso agora tá explicado, né? E eu já tô falando pro meu filho para ele se acostumar que ele não pode ficar relaxado em lugar nenhum. Não é verdade, gente? Já pensaram, pararam pra Sim. pensar sobre isso? Comportamentos são aprendidos, né? Muitas coisas Não são é? herdadas, né? O meio interfere muito, né, em quem nós somos ao longo da vida, né? Nós somos o Não é? resultado daquilo que a gente viveu, né? A vida Sim. inteira, né? E agora é hora, né, meninas, de olhar para isso, se você se identificou, né, com uma dessas questões aqui. Eu quero dizer que vocês não estão sozinhas, né? Nós estamos aqui, né? A ansiedade não te define, você não é esse quadro, né? Eu, particularmente, já estive, falei anteriormente, né? Já estive em um quadro desse. Igual a Carol falou, volta e meia, né? Os gatilhos vêm querendo nos trazer de novo. A parte catastrófica, para mim, é algo assim que, se eu não tomar cuidado, não me gerenciar, não olhar para mim, volta e meia tá ali querendo me desregular emocionalmente, né? Então, todas nós vamos ter nossos gatilhos, nossos pontos fracos, né? Nossas Sim. vulnerabilidades, mas quando a gente conhece esses sinais, né? A gente leva a vida com um pouco mais leve, né? E tudo muda ao nosso redor, né? A gente começa a apreciar os pequenos prazeres da vida, né? Fala, poxa, hoje estou tão bem, né? Se amanhã tudo isso mudar, mas olha que coisa boa, né? Eu sei que também vai passar e eu posso voltar ao meu estado original, né? De equilíbrio, né? Não é aquele momento que vai te definir. Isso traz uma paz tão grande ao nosso coração, né? E lembrando sempre que nós estamos no mar da vida, né? Tem gente que tá com embarcação potentíssima, né? Tá de navio, tá de iate. Talvez eu, você, né? Já estive em barquinhos, né? Naufragando ali, mas a gente sobreviveu. E agora é hora de Sim. sair do sobrevivência para a vida abundante, né? A gente procurar sair cada dia mais, né? Um pontinho a mais, subir um degrau, né? Nesse autoconhecimento. E se precisar da nossa ajuda, nós estamos aqui, né, Gi, né, Carol também aí. E é isso, né, gente? A gente não vai conduzir ninguém a um lugar que a gente nunca esteve. Tipo, quem vai te ensinar a fazer um bolo se não é um confeiteiro, nunca fez, não é uma receita de vó? Alguém que já passou por algo semelhante, né, tem propriedade para falar, olha, já estive em um lugar como esse, eu consigo te ajudar, né? Se fizer sentido para vocês, né, dê o seu primeiro passo, nós estamos aqui para isso, Obrigada, tá bom? Elaine. A Elaine Dizer tá que você falando não que vai está precisar sozinha. sair. Amiga, você sabe que horas são? Já passou das 10h15. Ixi, A olha, junta gente nós tá três conversando aqui, junta aqui. nós três aqui, né? Se animamos, né? Faltou a Val aqui, faltou a Val hoje para Faltou. falar, assim, nosso horário já foi. É verdade. A Val Val, dá uma saudades aí, autorregulada viu? aqui. É verdade. Então, Agora eu meninas, vou. hoje, só dando o último recadinho, a gente às 13h30 vai abrir essa linha virtual de acolhimento emocional para você receber o link para estar conosco. Ali é um espaço seguro, de partilha, onde você pode se abrir. Esteja no nosso grupo Ciclo de Acolhimento, que tem o link na bio, para receber o link dessa linha virtual, tá bom? Todas as Então, quintas-feiras, né, amiga? todas as quintas-feiras, a gente faz esse trabalho, dou esse tempo para você, preciosa. Então, aproveite, esteja lá com a gente. A gente nunca sabe quem vai estar, então, às vezes as pessoas Não. perguntam assim, ai, mas como que é? Como é que Uhum. funciona? Gente, é quem entra. Às vezes entra uma, duas, três, a gente não sabe Sim. quem vai entrar. Então, a gente não pode dar essa previsão para você, a gente não sabe Uhum. quem entra, o que vai trazer O que de vai tema. acontecer é Então, surpresa, né? é a gente não sabe. Então, vai que você queira falar e não se sinta bem de falar na frente de outras pessoas. Pode ser que você entre numa outra ocasião e tenha só você, entende? Então, assim, entre, veja, esteja lá com a gente, escute, e aí sinta-se à vontade para estar ali com a gente. Esteja lá no nosso grupo para receber o link e veja como funciona lá dentro com seus próprios olhos, que a gente não consegue explicar porque é imprevisível, Verdade. tá bom?
Oi, Rai, Gratidão, minha bem-vinda por amiga. aqui. Gratidão pela Obrigada. vida de vocês, cada uma que Você passou por também, minha aqui, amiga. né? A gente só tem que agradecer, né? Gratidão, Carol, pela sua contribuição riquíssima, né? Com Sempre rico. certeza outras mulheres se conectarão com essa mensagem, né? A gente sabe que é uma semente Sim, lançada no mar dessa vida, que a gente nem sabe onde vai brotar, né? Mas com certeza vai brotar em alguma terra. E isso traz um alívio, uma paz sim. para o nosso coração. Que Deus abençoe a manhã de vocês. Até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, Gratidão. tchau. Até mais tarde. Tchau, tchau. Beijo.